Buenos días, chicos y chicas del octavo año. Vamos a comenzar más una clase de español. Módulo 7, clase 7, regionalismos hispánicos. Muy bien, esos regionalismos hispánicos son específicamente vocablos en lengua española de todos los países que hablan español. Pero aquí vamos a colocar algunos, como cuáles: España, México y Argentina. En esta clase vas a reconocer o a conocer un poco más del léxico que tiene Argentina, México y España, para decir la misma cosa en otras palabras. Com isso, ampliarás o vocabulário que aprendiste el año passado. Vamos a ver? Então vamos lá. Aqui nós temos no Brasil, quais são as palavras que a gente vai aprender? Ó, piscina, doce de leite, camiseta, pipoca e legal. Como essas palavras são ditas na Espanha, no México e na Argentina. Você perceber então que o espanhol ele tem as suas variantes, né, seus regionalismos, porque dependendo do país isso vai variando. Lógico, o espanhol saiu daqui, ó, da Espanha, né? Ela colonizou esses outros países, só que esses outros países já tinham outras culturas, né? Por exemplo, os indígenas que estavam lá, e cada um, né, tinha outras línguas, e essas línguas tinham, né, maneiras diferentes de expressar alguns vocábulos com relação ao nome de animais, entre outros, que quando misturou-se ao espanhol, né, deram origem a outras palavras específicas desses lugares, tá? Então, como é que se diz piscina na Espanha? Piscina, igual que no Brasil. Mas já no México chamam alberca, né? E na Argentina, pileta. Preste bem atenção, olha a diferença. Doce de leite no Brasil, manjar blanco na Espanha, opa, já é diferente. Carreta no México e dulce de leite na Argentina. Esse dulce de leite aqui já parece um pouquinho, né, com doce de leite. Camiseta, gente, no português, em espanhol, da Espanha, camiseta normal. No México, playera, né? E na Argentina, remera. Olha que diferente, né? Pipoca no Brasil, na Espanha, palomitas. Lá eles chamam palomitas de maíz, que maíz é milho, né? Palomita na realidade é o quê? É pombinhas. É como dizer pombinhas de milho. Né? No México também chamam palomitas, mas na Argentina, olha, pochoclo. Pochoclo. Vejam que interessante, porque a palavra choclo quer dizer milho. Então, po é como dizer milho que, puff, que estoura. Né? Legal no Brasil, em espanhol da Espanha, é genial. No espanhol do México, que padre. E na Argentina, macanudo. Olha só, gente. Você vai dizer, professor, isso parece gíria. Na realidade, não é que seja gíria, é a linguagem típica de cada país, beleza? Vou fazer a leitura aqui desse texto para vocês, desse diálogo, e aí vocês vão entender melhor, né, essas expressões dentro do contexto. Muchachas, ¿qué os parece si vamos a la piscina ahora? Pues macanudo. Na hora que a pessoa fala macanudo, você já sabe de onde ela é, Opa, macanudo está aqui, ó, Argentina, perceberam? Então, continuando. Pues macanudo, eu sei, poxa, que legal. Vamos a la pileta antes del desayuno. E depois del desayuno salimos de compras. Então vejam que aqui ela já usou outro termo, pileta. Né? O que é esse pileta? Então, na Argentina nós chamamos, né, pileta a piscina. Perceberam? Continuando. Ui, pero creo que a esta hora la alberca está cerrada. Vamos a perguntar a la recepcionista. Então, essa roça aqui que entrou, ela já usou outro termo, que é alberca. E aí, professor, de onde é a roça? Olha aí, né? Viram? Do México. Minutos depois. Muchachas, necessito comprar-me uma remera verde. A Maria chega e fala que precisava comprar o quê? Uma remera verde. Remera é o quê? Opa, tá aqui, ó. Remera é camiseta. De onde ela é, então? Quem é que fala macanudo? Ah, os argentinos. Então, percebemos, então, que ela continua com o mesmo vocabulário, gente. Aqui, ó. Ela usou pileta, né? E agora está usando o vocabulário remera. Então, esta Maria é argentina. Rosa é de onde? México.
Vamos ver então o que a Rosa vai falar. Mira, eu tenho duas playeras de esse color que não vou usar. Se quieres, puedo prestar-te uma. Então a Rosa já chega com outro vocabulário. Diz, eu tenho duas playeras, eu tenho duas camisetas verdes. Então ela vai emprestar uma para ela. E a Maria responde, macanudo, porque ela é argentina, que legal, né? Bacana. E aí a Ana fala, genial muchachas, assim ganhamos tempo para ir ao passeio com camisetas del mismo color. Por que ela falou camiseta? Porque ela é de algum lugar do Brasil? Não, ela é da Espanha. Então, no diálogo nós temos uma espanhola, certo? Uma mexicana, certo? Não, uma argentina e uma mexicana. Beleza? Usando vocábulos diferentes. Olha que bacana. Vamos então. Historia de los regionalismo. El regionalismo español castellano surge cuando una determinada región se forma con la migración de diversas culturas que dejan como primer rastro su léxico o variante lingüística, assim como em Brasil. Então, ele está explicando como é que surgiu esse regionalismo espanhol castelhano, né, que era a primeira forma que eles falavam, né, o primeiro termo usado para caracterizar o espanhol, e logo depois, né, oficializaram como espanhol mesmo. Então ele surge quando uma determinada região se forma com a migração de diversa cultura. O que ocorreu? Esses espanhóis vieram para cá, né, e encontraram uma cultura indígena, uma cultura que já tinha, né, seus traços totalmente formados. Eles tinham uma língua própria, tinham costumes, tradições, cultura, entre outras situações. E eles, então, à medida que foram aprendendo espanhol, foram misturando a cultura tanto, né, a sua cultura quanto a cultura dos colonizadores, que nesse caso seria a Espanha. Aconteceu também no Brasil, com os portugueses, né? A cultura dos índios aqui foi misturada com a cultura dos portugueses. E aí gerou também esse português aqui que é diferente de Portugal. Então, aí continuando. Temos variantes lingüísticas del português que algumas vezes se desconocem em determinada região porque se usa outra palavra para dizer a mesma coisa. É a mesma coisa que eu tinha comentado com vocês no início. Por exemplo, quem é que fala moriçoca? Ah, é o nordestino. Moriçoca é o que, professor? Ah, Carapanã. De onde veio o Carapanã? Carapanã talvez, né? Veio do Tupi-Guarani e é um termo muito usado aqui no norte, né? Assim como podemos dizer que outra região pode chamar de mosquito, praga, né? Pernilongo, entre outros. Então isso vai variando muito. Sin embargo, no entanto, entretanto, la integración comercial y multilateral de los países hispanos ha hecho posible que en poco tiempo las diversas variantes se conozcan entre si. Então, essas diversas variantes se conheçam entre si. É o que nós estamos fazendo, conhecendo aqui na aula, né, 3 variantes. Pero cada país, apesar de identificar el léxico, que é o vocabulário, vecino, mantém o suyo próprio. Então, você identifica, como nós identificamos aqui, moriçoca, carapanã, pernilongo, tal, no português, mas você sabe que todas essas palavras fazem referência ao mosquito, não é isso? Então, você vai manter o seu, mas você conhece o do vizinho. Olha, busca palavras e te toca a ti. Características regionais de México, Argentina e Espanha. Agora nós vamos ver. Nós vamos fazer uma pesquisinha aqui, ó. Vamos ver. Agora te proponemos que busques el nombre equivalente en español y el origen de todas las imágenes que caracterizan a los 3 países citados en esta clase. Então vejam bem, vocês têm aqui algo que vai caracterizar essas 3 culturas que nós falamos, né? A espanhola, a mexicana e a argentina. Então vocês vão fazer uma pesquisa e vão ver, opa, isso aqui faz referência a que cultura? O que é isso? Ah, é uma dança, professor. Então você coloca o nome da dança. Qual é o nome da dança? Tal coisa. Isso. Pertence a que cultura? A mexicana, a espanhola ou, né, a argentina? A mesma coisa com esse objeto e assim por diante. Aqui fácil porque é o chimarrão, né? Aqui é o nosso chimarrão, que nós estamos lá coladinho na fronteira com que país mesmo? Né? Isso, Los Hermanos. E aqui, ó, só pelas características, roupa colorida, esse sombreiro, né? Nós sabemos que isso aqui faz parte de uma determinada cultura. Aqui nós temos também outros, né,
que estão aqui, né, bem vestidos com seu sombreiro, né? Analisem bem, será que isso aqui também faz parte de outra cultura além do México? E aqui nós temos, opa, alguém vestido parecido com o nosso tradicional gaúcho, né? Opa, a fronteira do sul do Brasil, entre outros. Então não é uma atividade difícil, é uma atividade bem fácil, né? Vejam que a nossa aula aqui, ó, bem curtinha, já terminou, né? Que aprendemos hoje? Regionalismos, né? Palavras que diferenciam entre o espanhol destes países diversos, tá bom? Então não esqueçam, como é que se diz piscina na Argentina, pileta no México, alberca, né? Como se diz doce de leite lá no México, carreta, né? Na Argentina, dulce de leite, camiseta na Espanha, a mesma coisa que no Brasil, camiseta, porém remera na Argentina e playera, né? Lá no México. E pipoca, olha que interessante, pipoca assim que é bem diferente, né? Pipoca no Brasil, palomitas na Espanha, né? Pochoclo, vejam, pochoclo, pochoclo na Argentina e palomitas também no México. Na Venezuela, sabe como é que é? Cotufas, cotufas, já é diferente. Olha, como é que você fala legal no espanhol da Espanha? Genial, né? No México, que padre. E na Argentina, macanudo. Tranquilos? Espero que vocês tenham entendido. Nos vemos na próxima classe e não olvidem os regionalismos. E aí, no caso, essa atividade vai estar postada para vocês na sala virtual e vocês vão responder e enviar para mim. Hasta la vista, baby!